Bom dia, retomando hoje, Estude Viva, capítulo 18, baseado no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem, que eu vou deixar o card aqui, nós já temos esse vídeo na nossa playlist. E também na questão 642 do Livro dos Espíritos. Bom, o Homem de Bem, eu não vou lê-lo aqui porque ele é grande e já tem o vídeo e tudo. Ele fala aqui, é o Kardec, ele coloca como são as características daquilo que já se poderia chamar um homem de bem. E no final ele diz, essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então ele vem falando aqui, né, dos esforços que o homem de bem faz para se melhorar. Já a questão 642 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte, pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí a falange responde, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem, ou seja, todo o resultado da sua omissão será imputado a você. Então, a partir daí nós temos dois textos, o Golpes Duplos, do Emmanuel, né, psicografia do Chico, e Use Seus Direitos, do André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Vamos a Golpes Duplos. Ostensivamente, não teremos prejudicado a qualquer pessoa. Do ponto de vista do acatamento à segurança geral, carregamos a alma tranquila. Quantos de nós, porém, estaremos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Isso me remete a Paulo, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos o mal sem saber que estamos praticando, por pura inconsciência e ignorância, né? Não subtraímos dinheiro na bolsa do próximo. Entretanto, se caímos inadvertidamente em pessimismo, comunicando desânimo aos companheiros, afastamo-los de oportunidades preciosas. No terreno das vantagens corretas, com as quais talvez minorassem muitas das grandes necessidades que nos rodeiam. Então, às vezes, uma pessoa está com algum sonho de realização e você dá uma palavra de desânimo, ou você não vai conseguir, isso é difícil. E aí você pode estar cortando algo que seria positivo para essa pessoa. Não preteríamos o direito de nossos irmãos nas atividades profissionais a que se afeiçoam. Mas, se nos prendemos com apego indébito e enfermiço a algum ou alguns deles, desencorajando-lhes qualquer impulso à renovação, acabamos por impedir-lhes os acessos a encargos superiores, nos quais teriam efetuado maior prestação de serviço em apoio à humanidade. Isso aqui é bem claro no caso, por exemplo, de alguém que precisa viajar para outro país ou para outro estado e deixar a família, em termos de profissionais ou em termos de uma missão humanitária, alguma coisa assim, né? E aí deixa de fazer porque a gente retém aquela pessoa conosco por apego enfermiço ou indébito. Indébito é indevido, né? Não roubamos a alegria dos semelhantes. Todavia, se entramos em desespero, sempre injustificável, ou seja, desespero é sempre injustificável, instilamos desalento e amargura naqueles que mais amamos, aniquilando-lhes a coragem.
Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos, sem claro motivo, do dever que nos cabe, estragamos a confiança naqueles que nos procuram, ação ou cooperação, frustrando, de algum modo, a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Eu vejo muito isso na causa animal. As pessoas filmam, fotografam e dizem assim, alguém pode vir resgatar? Está em frente à casa da pessoa, o animal está precisando de ajuda ali, naquele momento foi colocado para ela. Aí ela transfere para uma protetora, como se uma protetora fosse um super-homem, entendeu? Que tivesse o cofre do mundo e pudesse fazer tudo, e todos os lugares botar animal, né? Eu conheço muitas protetoras que estão abarrotadas de animais e de dívidas por conta disso. Porque é mais fácil para os outros saírem transferindo aquilo que Deus colocou para ela. Se está na tua porta, se está ali, está dizendo, é para você isso aqui. É a parte que te cabe de contribuição na causa animal, na causa ambiental, na causa humanitária, seja o que for. Mas aí a pessoa liga para alguém, ou fotografa, ou posta no Facebook um pedido de ajuda para outro vir fazer. E acha que isso alivia a sua consciência, entendeu? Será que alivia? Não sei. Mas isso está bem claro nessa resposta, né, que ele diz aqui. Você responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, se você viu o bicho ali sofrendo e não fez o que deveria ter feito, tá? E o que você deveria ter feito não é transferir o problema para outra pessoa, né? Aí você vai responder por todo. Por exemplo, se a pessoa que veio socorrer não tem o dinheiro suficiente para arcar com as despesas, ou não tem um lar adequado, não tem, né? Então, o que acontecer com aquele animal não é culpa de quem foi lá e ajudou. O que acontecer com aquele animal é culpa de quem transferiu, né? Ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Cada um de nós permanece no lugar exato a fim de realizar o melhor que pode. Assim, nós não nascemos para nos ocultarmos, nos omitirmos. Estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é um rapaz que passa assoviando, eu estou ouvindo o assovio dele. Os cachorros já sabem que ele vai carregando 3 pitbulls soltos, sem focinheira. E aí os cachorros ficam nessa polvorosa. Eu acho um absurdo. Passear com qualquer cão, não é só pitbull não. Pitbull em particular, não porque o pitbull seja... é porque a mordida do pitbull, quando trinca, ninguém consegue abrir, né? Sem machucar o cachorro ou sem machucar quem ele mordeu, jamais do que já está machucado. Então, andar com um bicho desse solto, qualquer cachorro solto, eu acho perigosíssimo. Eu alimento uns gatos aqui na frente e eles vão caçar os gatos, então eu acho perigoso, né? Mas ele vai só fio até a praia. Voltando aqui, respira. Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos sem claro motivo no dever que nos cabe, estragamos a confiança naqueles que nos procuram ação ou cooperação. Então, digamos que benfeitores espirituais colocaram, inspiraram um determinado ser a pedir ajuda a você. Ou coordenaram as atitudes todos os acontecimentos para que aquilo fosse ofertado para você, porque você estava precisando daquela oportunidade de serviço. E aí você não faz o que eles esperavam de você, ou o que você tinha que ter feito. E aí você estraga a confiança que esses benfeitores, seja lá quem for,
procurou em você a ação ou cooperação, frustrando de algum modo a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Se uma pessoa precisa comer ou precisa levar uma comida para casa e conta que você vai fornecer 1 quilo de arroz e você simplesmente vira as costas para ela, isso frustra a confiança que ela tinha em você. Já quando ela precisar de novo, talvez ela não peça a você. E aí as oportunidades de servir vão diminuindo para você, né? Ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Para isso não precisa nem viver, nem sentir, nem imaginar, nem raciocinar. Por que ele citou esses verbos? Viver, porque para viver você tem que ter um objetivo, né? Então o objetivo geralmente é servir. Sentir compaixão, sentir empatia, né? Você não precisa disso se for para se omitir. Imaginar é para ter soluções criativas para os problemas e dificuldades que se apresentam. E raciocinar também, né? É pensar em estratégias melhores de conduzir determinadas situações. Cada um de nós permanece no lugar exato, a fim de realizar o melhor que pode. Efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. Então, se você dispõe de um lugar para abrigar o animal aparece na sua frente. Eu estou só usando a causa animal porque é o que eu vejo todo dia aqui. O animal aparece machucado na sua frente, ou aparece prenha, né? Só precisando de um local no cio, uma cadela no cio. Um local que periodicamente você fique com ela guardada para que ela não decrie, não coloque mais 8, 10 cachorros, né, ou gatos no relento, na rua, abandonados. E aí você finge que não viu aquilo, isso não é problema meu, se omite. Então você vai responder sim por isso, porque foi te dado aquilo, como ele diz, você tinha os recursos para fazer o que tinha que ser feito. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos que desferimos, sobre os quais raramente meditamos. Quais seriam esses golpes duplos que dão nome ao texto? Aqueles do mal que causamos aos outros depois de causá-lo a nós. Então, o golpe duplo é porque primeiro você está causando mal a você mesmo, né? Você vai sofrer com culpa e remorso. E o segundo, o mal que você causou ao outro pela sua omissão. Porque a omissão também, Jesus já dizia, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Vamos para o segundo texto. Use seus direitos. André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. Realmente você dispõe do direito de amealhar em seu benefício os frutos da experiência, de guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância, de reprimir os próprios gastos para atender ao culto do amor ao próximo. Olha, quem pensa nisso, né? Eu vou poupar de gastar aqui em algo supérfluo, em algo desnecessário, em algo que pode esperar para ajudar aquela pessoa que está precisando, né? De acumular os valores morais do caminho por onde passa. Isso aqui tudo é a lista dos direitos. Você tem direito de acumular os valores morais do caminho por onde passa. Você tem direito de aperfeiçoar primeiramente o seu coração, antes de intentar o burilamento das outras almas. Isso aqui, então, todo mundo tenta melhorar o outro, né? Incapaz de reformular um mau hábito, um vício, um hábito que seja, um hábito alimentar que seja. Você tem o direito de socorrer as vidas menos felizes que a sua própria. Você tem direito de agasalhar indistintamente os desnudos do corpo e da alma.
Você tem direito de espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria. Você tem direito de mostrar diretrizes superiores no irmão de luta, ao irmão de luta, colocando-se, antes de tudo, dentro delas. Então, se você vai, entre aspas, doutrinar alguém, né, para falar coisas bonitas, primeiro você se coloque dentro dessas coisas bonitas, faça. Você tem direito de libertar-se dos preconceitos injustos sem alarmar as mentes alheias. Você tem direito de convocar aqueles com quem convive ao campo do trabalho edificante, sem exigir nem gritar, mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo na sustentação do bem. Com a certeza de que o dever respeitado e cumprido é o caminho justo para o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Isso aqui é sempre o Valdo Vieira e André Luiz sempre tem essas coisas das listinhas, né? Então, realmente você dispõe do direito de amealhar em seu benefício os frutos da experiência. Então, tudo que você conseguir em experiência, que você tentar fazer em aprendizado, em comportamento, em sentimento, os frutos dessa experiência são seus para o bem e para o mal, né? De guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância. Várias vezes a gente vê aqui o silêncio, né, colocado, de você calar, de você sem exigir. Ele coloca aqui, ó, a mensagem silenciosa de seu exemplo. Eu tenho meditado bastante sobre esse negócio do silêncio, né? Trigueirinho tem várias partilhas dele em que ele fala do gasto de energia e do karma que a gente cria ao usar a palavra indevidamente e sem necessidade. Então, ele diz que cada palavra que você manifesta, você cria formas de pensamento. E essas formas de pensamento vão se aglutinando, né, numa mentalidade, numa aura da Terra. Então, dependendo da qualidade do que você está falando, você está fortalecendo uma aura positiva ou negativa ao redor da Terra, né? Então, imagine que você mete malho em governo o tempo todo. Aí tem um monte de gente metendo malho no governo o tempo todo. E tem um monte de gente com ódio de quem mete o malho o tempo todo. Imagina o que está dentro, em cima desse local, no caso o Brasil, com esses dois grupos se digladiando. E todos dois certos de que são do lado do bem, são pessoas do bem, são pessoas do lado de Jesus, né? E todas achando que o melhor estão fazendo. Mas elas, na verdade, todas duas estão alimentando o quê? Formas de pensamentos deletérias. Ódios, né? Insatisfações e tudo. Então, a maior ilusão que a gente tem é achar que está fazendo bem, fazendo mal. Não estou dizendo que você não deva atuar politicamente para melhoria. Pelo contrário, tem que se posicionar sim. O que não pode é se identificar com aquilo e alimentar formas de pensamento. Você não precisa ficar falando o dia inteiro no assunto, você não precisa ficar assistindo o noticiário o dia inteiro. Sobre isso, seja o que for. Seja o que for que seja negativo e possa nutrir a forma de pensamento global, uma aura negativa sobre o planeta, né? Nós já temos muitas coisas negativas aí para a gente poder manter a nossa cabeça num equilíbrio, num padrão vibratório superior. Então, esse é o desafio. E aí o Trigueirinho, ele diz, é silenciar e orar o tempo todo. Orar. Quanto mais você puder orar em silêncio, melhor ainda, né? Para fortalecer justamente a emanação mental. Gente, vou deixar esse estudo aqui, porque eu vou confessar para vocês, eu abri ao acaso e caiu no capítulo 20. O poder da migalha. Eu fiquei doida para fazer o vídeo do poder da migalha, mas não é ainda a hora e eu tenho disciplina.
Então, eu fiz hoje o capítulo 18, depois ainda vou fazer o 19, só depois é que eu vou chegar lá no Poder da Migalha. O Poder da Migalha é tão bacaninha, eu gostei muito, que não despreze o poder da migalha na obra de auxílio. Deixando claro, deixando aí na dica, né, pra gente, eu já vou refletir. Até chegar nesse vídeo, eu já vou ficar meditando sobre o poder da migalha, que às vezes a gente despreza o pouco que a gente pode fazer. Mas faça. O mínimo que você puder fazer, faça. No caso aqui, você falou da causa animal, eu não tenho lugar para botar o animal, eu não tenho dinheiro para pagar um remédio, eu não tenho. Mas a maioria das vezes você tem um potinho de água para botar pro bicho ali, um pratinho de comida, né? Basta fazer dentro daquilo que pode. Você vê que aqui no capítulo 18, o Emmanuel, ele diz isso, né? Dentro dos recursos que você tem. Ele diz isso aqui: não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos sem claro motivo do dever que nos cabe, estragamos a confiança. Aí ele diz aqui: quando temos os recursos, está aqui, ó. Efetivamente somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer sempre que dispomos de recursos para fazer. Então, a omissão, a indiferença, talvez às vezes ela é pior do que uma atitude negativa, porque você acha que é bonzinho e está alimentando e fortalecendo o malzinho. Vamos guardar aí a atenção para não sermos tão indiferentes à dor do mundo, né? Quanta gente está dormindo ao relento? Quem foi que deu ao ser humano essa ilusão de que ele tem direito de estar dentro de uma casa agasalhado, alimentado, enquanto tem outro na rua? E que isso é normal e que isso é legal. Enquanto tem outro passando fome na rua, no frio, com criança, com dor. Só para refletir, tá? Fiquem com Deus.